E aqui estamos para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. No programa anterior, nós iniciamos o tema Natureza das Penas e dos Gozos Futuros, e agora nós vamos dar continuidade a essa temática. Mas daqui a pouco, depois da nossa vinheta. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Caro Alcir, aqui estamos de novo para dar continuidade ao estudo da natureza das penas e dos gozos. Tudo bem? Tranquilo. Mandar um abraço para quem nos assiste, um abração, muita alegria, muita satisfação de estarmos aqui juntos para lermos, conversarmos e começarmos a compreender a sabedoria desse Livro dos Espíritos. Forte abraço. Romeda, vamos começar hoje com uma pergunta muito interessante. Demais da conta. Questão 968. Kardec diz assim: colocais a ausência das necessidades materiais entre as condições de felicidade para os espíritos. Ou seja, para o espírito ser feliz, a ausência das necessidades materiais é uma exigência, digamos assim, uma condição. É interessante. E aí o Kardec pergunta: mas a satisfação dessas necessidades das materiais não é para o homem uma fonte de prazeres? Pois é, né? Então, ela muda? É ou não é? Ele está dizendo aqui. Pois. Eu fico lembrando lá do Maslow, né? Das necessidades biológicas, das necessidades fisiológicas. Como é que é o título mesmo dele, rapaz? É Pirâmide das Necessidades. Pirâmide das Necessidades, segundo Maslow. Porque depois teve outros que colocaram elas mais complexas. Foram acrescentando. Enfim. E a pergunta é muito boa, né? Nós estamos falando, olha, felicidade é não precisar se preocupar com coisas materiais. É verdade. E eu estou lembrando que semana passada a gente estava falando da corrida dos ratos, né? É verdade. Né? Semana passada a gente estava falando de corrida dos ratos. Comentamos. E essa questão é muito sobre isso. Afinal, qual deve ser o papel da nossa busca pelo conforto material? É a pergunta que está por trás dessa questão toda. Você me permite um parênteses? Por favor. É que o Kardec ele deixou aqui uma... Sim! Ele começa Deixou falando... uma pegadinha. Ele começa falando da felicidade dos espíritos. Mas ele não diz qual que espírito? A satisfação das necessidades materiais nos trazem felicidade. Elas nos trazem prazeres. Pois é. É só para dizer que o Kardec, na sua pergunta, ele já deixou uma dica para a gente diferenciar uma coisa da outra. Aham. É interessante. Por favor, desculpe. Não, que é isso. É interessante porque quando a gente vem para o mundo, você está na terra, você está na carne. Não há como construir felicidade se você está com fome. Uhum. Se você está com sede. Se você está doente. Se Nu. você está sentindo frio. Não é? Né? Se você está sentindo um calor. Se você está desconfortável. É verdade. É isso mesmo. E aí vem a questão você come para viver ou vive para comer? Você bebe para viver ou vive para beber? Você se relaciona intimamente com a sua companheira, seu companheiro, seja lá o que for, porque você se sente bem com aquela pessoa ou você vive para ter isso? Você trabalha para viver ou vive para trabalhar? Pois é, você... Os excessos, os dois extremos, né, amigo? Com certeza, mas a questão que está implícita é a temperança nisso aí. O equilíbrio. Quando você se deixa levar por essas necessidades materiais, você não vai ter satisfação. Você vai buscar o prazer. Né? Aí vem a gula, o vício em bebidas, a insaciedade, né? A luxúria,
que é o desequilíbrio dessas necessidades, na gestão dessas necessidades. É a falta de temperança. Ou seja, traz prazer, mas não traz felicidade. Não. Prazer realmente você vai conseguir. Não é? Agora, prazer, ele é terrível. Porque hoje você tem um quantum de prazer, amanhã você precisa de ter 2 para alcançar o mesmo nível de equilíbrio. Depois de amanhã você vai precisar de 4 para ter aquele mesmo nível. Daqui a pouco você está 20, 50, 100 e não consegue encontrar mais o seu equilíbrio. Essa é a diferença entre satisfação e prazer. Porque o prazer, para se manter o mesmo nível de homeostase, né? O nível de equilíbrio, você precisa de quantidades crescentes daquela coisa que te dá prazer. Daquele fator. Daquele fator para conseguir aquele mesmo equilíbrio. Satisfação, não. Eu preciso comer? Eu preciso comer. Eu tenho uma massa corpórea, eu preciso de produzir calorias suficientes para manter a temperatura interna regulada em 36,7. Eu preciso de água para tornar possível essas reações, né? O meu ciclo biológico, eu preciso de água, eu preciso de suco. Como diz o outro, um cálice de bebida alcoólica por dia não mata ninguém. O problema é o tamanho do cálice e a quantidade de cálices que você bebe. Quantas vezes você repete esse cálice? Então, a questão do tamanho do cálice e quantas vezes, né? E, caramba, até o sexo. Sim, sem dúvida. Também traz equilíbrio para a pessoa. Faz parte. A aquisição de bens. Sim, você precisa de ter uma roupa para não andar nu. Um carro para se locomover. E não basta uma, porque você precisa de ter outra para usar amanhã e não ficar mal cheiroso, ter higiene. Você precisa de... Como diz o outro, se você tem condições, você precisa de um carro. Se você não tem condições, temos aí os ônibus. Você dá-se um jeito. Dá-se um jeito, né? Você como eu, nós... Já andamos muito de ônibus na vida, e daí? Qual é o problema? Né? Um grande momento de prazer foi quando eu comprei minha primeira motocazinha, né? Prazer de não precisar andar, eu tinha a minha motoca ali, já era. Sim, é satisfação. Nem considerava naquela época ter um carro, porque ter um carro era uma coisa tão distante. Nossa senhora, era distante. Era distante. Era muito distante, realmente. Enfim. E essa questão que está aqui por trás, quando a gente se entrega a prazeres, a gente está ouvindo o Alcir que ainda está próximo da animalidade. Ele ainda não está buscando aquilo que a gente estava falando no final da semana passada sobre o prazer dos espíritos bons, sobre a alegria, prazer não, sobre a alegria dos espíritos bons, o que é a felicidade dos espíritos bons. Eu ainda estou aqui na corrida dos ratos. E a corrida dos ratos é sobre isso. Né? É sobre obter prazer, não é sobre obter a satisfação de uma necessidade. Né? Eu ainda continuo viciado. Seja na comida, na bebida, na luxúria, no andar bonitinho, no ter um carro novo, no ter uma casa maior do que a sua. Aí começa. Né? O meu jardim é mais verde do que o teu, eu quero ter, ele vai ter que ser mais florido, vai ter que ter mais rosa. Essa é a questão aqui, né? Então, respondendo objetivamente, colocais a ausência de necessidade material entre as condições, mas a satisfação dessas necessidades não é para o homem uma fonte de prazeres? Ora bolas. Satisfazer as necessidades físicas é importante, né? E você precisa ser uma pessoa dentro da comunidade em que você produza algo para esta comunidade que te dê a possibilidade de receber uma contraprestação em bens, em serviços, em que você tenha equilíbrio. Está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, devemos viver como vivem os homens da nossa época. Sim, né? Sim. Né? Então, a percepção aqui é essa. A gente não tem que buscar prazer, a gente tem que buscar a satisfação das necessidades. E dentro da satisfação da necessidade é justo. Agora, com certeza, não precisar se preocupar se vai ter pão amanhã, se vai ter um copo de água amanhã, se vai ter uma cama para eu dormir amanhã, se eu vou poder dormir, que eu não vou precisar dormir ao relento, é importante. E vai ser, sim, motivo de felicidade.
Pois é. Vamos lá. E foi o que os espíritos disseram para o Kardec, ó. Uhum. Sim, os prazeres do animal, os prazeres que, sou eu falando, os prazeres que atendem às necessidades materiais, ou melhor, os prazeres decorrentes da consecução das necessidades materiais, são os prazeres do animal, do nosso lado animal. Uhum. E quando não pode satisfazer essas necessidades, é uma tortura. E isso é impeditivo Da felicidade. para que você tenha a felicidade. Então, resumindo, gente, para não dar confusão, na parte material a gente tem necessidades. Satisfazer essas necessidades é equilibrado, é justo. É um direito nosso. É um direito nosso. O problema é quando isso começa, em vez de ser atividade meio, passa a ser atividade fim. Né? Em vez de ser algo, olha, eu como para ter saúde, para ter saúde e para me aperfeiçoar enquanto espírito, é o certo. Agora, quando eu começo a atender isso aqui como um motivo em si próprio, eu estou parando de evoluir. Eu vivo em função desses prazeres, né? Aí eu estou ouvindo o meu lado animal. Exatamente. É isso. Acho que ficou claro. Acho que sim. Questão 969. O que é preciso entender quando se diz que os espíritos puros estão reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe cantar louvores? Kardec foi lá nas doutrinas. Foi lá nas doutrinas. Da época, né? Foi sim. O que é que a gente pode entender disso? Olha, primeiro vamos lembrar de onde saíram essas ideias, como falamos semana passada. Isso, verdade. Siga. Você vai buscar lá em Dante Alighieri, né? Daqui a pouco eu lembro o nome da obra, mas é Inferno, Purgatório e Paraíso. São as três... E é com o Inferno de Dante? Comédia. Divina Comédia. Divina Comédia. Divina Comédia, né? Perfeito. E todo mundo fala o Inferno de Dante, porque do Inferno a gente entende muito bem, mas tem mais duas partes. Que compõem a Divina Comédia. Que compõem a Divina Comédia. E caramba, ficou muito no nosso imaginário isso. Né? E lá no imaginário ficou essa história do paraíso, que o paraíso é ficar cantando louvores a Deus. É uma alegoria, é uma imagem. Né? É verdade. Quem conhecia das coisas, para as crianças de então, crianças que somos nós, que entendemos muito pouco, como já disse o Espírito da Verdade, é uma maneira de dizer, olha, aquele que evoluiu, aquele que progrediu, entende que a felicidade definitiva é viver em função da vontade de Deus. E nesse sentido, figuradamente, eu posso falar que quem está na felicidade, quem está em união energética com Deus, canta louvores a Deus, claro, porque ele está trabalhando para fazer a vontade de Deus. Agora vamos entender o que significa cantar louvores. Cantar louvores é fazer igual Cristo, está tomando conta de 22 bilhões de seres humanos, na carne e fora dela, que estamos aqui no planeta Terra. Ele está cantando um louvor forte. Cantar louvor é fazer a vontade de Deus. Sim. É o louvor que Deus espera que cantemos para Ele. Com certeza. Aí é aquela coisa, pô, se você está querendo dizer que eu só vou estar cantando louvores a Deus quando eu estiver tomando conta de bilhões e bilhões de criaturas? Não. Se você começar a cuidar de você mesmo, se o Alcir começar a cuidar do Alcir, já está fazendo um grande evoluir na sua jornada. É um filho rebelde a menos. É um a menos. Um a menos dando trabalho para o Cristo. Né? E a gente precisa entender essas coisas. Mesmo. E aí eu já estou começando a ficar afinadinho. Posso até não estar cantando uma grande música. Está solfejando. Mas não estou desafinando. Né? Não estou destoante na música. É isso, Almeida. Então vamos lá. Cantar louvores é uma alegoria que pinta a inteligência que eles têm das perfeições de Deus, porque veem e o compreendem, mas que não é preciso mais prender a letra como muitas outras. Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, quer dizer, proclama o poder,
a sabedoria e a bondade de Deus. Mas não creiais que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação durante a eternidade, pois isso seria uma felicidade estúpida e monótona. É como ficar lá no céu ouvindo harpinha o tempo todo. Seria mais a do egoísta, uma vez que sua existência seria uma inutilidade sem fim. Eles não têm mais as tribulações da existência corporal. Isso já é um gozo. Aliás, como dissemos, eles conhecem e sabem todas as coisas e aproveitam a inteligência que adquiriram para ajudar o progresso dos outros espíritos. Olha que felicidade, né? Com certeza. Vocês capitanear o crescimento dos outros, dos Poder demais. ajudar todas as pessoas que você ama a progredirem Olha também. É sua ocupação e, ao mesmo tempo, um prazer. Veja que aqui agora o Kardec tirou o prazer das necessidades materiais e trouxe prazer em cantar louvores. Com as realizações espirituais. E cantar louvores, que são as realizações espirituais. Com certeza. Não é isso? Bacana. Vamos para a questão 970? Vamos lá. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Olha agora, ele saiu do extremo e foi para o outro agora. Pois é, né? Tem uma expressão que diz que as famílias felizes são todas iguais. As famílias infelizes, não. Cada uma é a seu jeito. Ah, é? É, tem essa Nunca tinha expressão. ouvido Essa é essa uma expressão, frase não. interessantíssima. Porque na família, para dar certo, existe uma forma de bolo. Agora, para você gerar o sofrimento em família, Mil tem e uma maneiras. quantos bilhões de seres humanos somos? Bilhões de formas de ser infeliz. Cada um tem sua regra. Aham. E a gente aqui está falando, né? Estava falando, olha, como é que é a felicidade dos espíritos bons? Ah, é assim, assim, assado. E a infelicidade dos maus? Cada um é infeliz a seu jeito. Um é infeliz porque glutonaria, ele é viciado em comida. O outro é infeliz porque não consegue existir na carne ou fora dela sem um vapor de álcool. Sem um vício qualquer. Sem um vício, né? Sem o uso de uma droga de adicção. Tem outro que, poxa, vai ser infeliz porque não consegue todo o prazer sexual que ele gostaria. Cada um constrói o seu inferno no seu formato particular. Uhum. E aí vai ter os 7 pecados capitais, vai ter tanta coisa para a gente falar que, se a gente começar a dar exemplo aqui, a gente não para mais. Mas eu acho que já entendemos. Já entendemos O recado. quão fácil Quão fácil. é construirmos o caminho da infelicidade. Com certeza. Vamos à resposta? Vamos lá. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Eles são tão variáveis quanto as causas que os produziram e proporcionais ao grau de inferioridade como os gozos o são para os graus de superioridade. Podem se resumir assim: invejarem tudo que lhes falta para serem felizes e não poderem obtê-lo. Esse é um caminho de infelicidade. Uhum. Verem a felicidade e não poderem atingi-la. Desgosto, ciúme, raiva, desespero daquilo que os impede de ser feliz, remorso, ansiedade moral indefinível. Eles têm o desejo de todos os prazeres e não podem satisfazê-los. E é o que os tortura. Ou seja, nem precisa ter tudo isso aqui junto, basta um desses. Basta um. E você... Você constrói o seu inferno particular. E o pior, Almeida, de vez em quando eu falo isso nas palestras. Tem gente vivendo esse inferno aqui e tem medo de ir para o umbral. Verdade. Ele não percebeu que ele já está no inferno. O umbral talvez seja fichinha para ele. Mas vamos em frente. Questão 971. A influência que os espíritos exercem uns sobre os outros
é sempre boa? Essa até eu sei responder, rapaz. Essa aí não precisa nem colar, né? Essa não Olha, precisa. gente, é brincadeira. A influência nossa sobre os espíritos reflete a nossa natureza, né? Um espírito bom vai influenciar para o bem. É. Um espírito não tão bom, a influência não vai ser tão boa, né? Agora, se o espírito é vicioso, é sofredor e ainda está em sombras, é isso que ele vai irradiar em volta dele, né? Então, cada um cria o seu clima particular. Cada um carrega uma nuvenzinha em cima de si. A qualidade dessa nuvem, cada um tem a sua. Cada um define. Cada um define. É Né? isso. De repente é uma sombrinha boa, que no dia do calor até já faz uma sombrinha para o sol, você está sempre numa situação mais fresca. Mas tem gente que carrega a sua tempestade. É verdade. Não só carrega, como alimenta ainda, né? E ainda influencia o outro. Né? É. Então vamos à resposta. A influência é sempre boa quando parte dos bons espíritos. Mas os espíritos perversos procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento o que eles creem suscetíveis de se deixar arrastar e que frequentemente arrastam ao mal durante a vida. Ou seja, nós vamos definir que tipo de influência nós queremos para a nossa vida, né, Almeida? Uhum, com certeza. E o Kardec fez uma segunda pergunta dentro dessa pergunta. Assim, a morte não nos livra dessa tentação? Kardec perguntou, então depois que eu morrer eu vou continuar carregando essa nuvenzinha, essa... Não, né? não. A gente vai continuar influenciando e sendo influenciado mesmo fora da carne. É. Agora, fora da carne, a coisa é mais evidente, né? Ora bola, se eu tenho um obsessor que está sempre me irritando para eu começar o dia de mau humor e brigar com todo mundo, se eu desencarno, ele está ali do meu lado, eu vou percebê-lo. Então a influência dele não vai ser tão efetiva, né? Tem essa coisa insidiosa. É que, me corrija se eu estiver errado, enquanto estamos encarnados, nós não tendo consciência da influência que recebemos, nos deixamos levar... Até achando, não, eu sou assim. Acreditando que não, isso é meu mesmo. Como é que é aquela síndrome de Gabriela? Eu sempre fui assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. E não percebe que é... Que é influência. Que é influência. Quando você desencarna, não, você vê, então é você que está me... Poxa, você que me fez ser mal-humorado desse tá jeito me sugerindo a vida inteira, isso? criatura. Enfim. Exatamente, Almeida, exatamente. É? Então vamos à resposta. Vamos à resposta aqui. Não. Ou seja, a morte não nos livra da tentação, mas a ação dos maus espíritos é menor sobre os outros espíritos que sobre os homens, ou seja, encarnados, porque eles não têm por auxiliares as paixões materiais. Verdade. Porque as paixões que nós alimentamos, na verdade, acabam por... Voltamos àquela questão lá dos prazeres materiais. Isso. Elas acabam sendo instrumento para que esses espíritos mal intencionados nos influenciem. Com certeza. Não é isso? Questão 972. Dá tempo? Acho que dá. Não, dá não. É longa ela. É longa, são 2 perguntas numa, Almeida. Uhum. Então vamos deixar a questão 972 para o próximo programa e vamos ficando na questão 971. Mas o que interessa, Almeida, de tudo que nós falamos neste programa, é a atenção que precisamos ter para com as nossas tendências. É verdade. É verdade. E é o momento atual. Esse momento de transição que a gente está vivenciando, experimentando, é muito sobre isso. Sempre foi, mas neste momento... Está em destaque. Está em destaque. Está em destaque. É mais enfática. Sim. A importância dessas tendências para o bem ou para o mal. Cada vez mais, essa intercomunicabilidade entre espíritos, ela está mais evidente, né? Se eu
sou mais sensível à influência da espiritualidade, é mais urgente, é mais premente eu aprender a separar o que é meu daquilo que não é meu. Né? Ora, eu estou pensando assim, é porque eu quero? Eu vou fazer isso porque é uma decisão minha? Eu estou assumindo essa responsabilidade porque efetivamente é o que eu quero? Ou eu estou indo, Maria vai com as outras? É a grande resposta que a gente tem que refletir cada vez mais. Por isso, Almeida, eu falei no programa anterior e repito agora, eu tenho sido repetitivo nas minhas palestras no que se refere à necessidade de conscientização do que somos, do que estamos fazendo aqui, por que viemos para cá. Porque enquanto a gente não se conscientizar disso, nós vamos continuar sendo Maria vai com as outras. Enquanto eu não me conscientizar que eu tenho uma missão a cumprir, não vamos falar missão. Eu tenho um objetivo a atingir. Você tem uma missão com você mesmo. Temos. É porque quando a gente fala missão, né? Sim. Eu sou um missionário. Não é isso. Vamos então, em vez de missão naquele conceito milico. Isso. Você tem um objetivo a atingir aqui. E se você não tem informações suficientes para o que você tem que fazer para atingir o teu objetivo, você não vai atingir o teu objetivo. E quando você voltar para casa, para o mundo espiritual, aí aquela frase, se eu não me engano, do Dr. Bezerra de Menezes, o maior sofrimento do espírito quando volta à espiritualidade, é a consciência do tempo perdido. Olha só, caramba, eu lutei tanto para conseguir essa reencarnação, consegui um pai e uma mãe que me aceitaram, que me educaram, que me orientaram, a vida me deu tantas oportunidades e eu desperdicei tudo isso. E eu vou ter que começar tudo de novo. E pior ainda, nesse momento de transição, talvez ainda tenha que ouvir assim, mas não vai dar para ser nesse bonde mais não, esse bonde aqui não te comporta mais. Esse navio partiu. Esse navio partiu, você não vai mais para esse navio. Olha só. Então, a gente está num momento mais adequado para que nós reflitamos sobre isso. E saibamos aproveitar essa oportunidade que a natureza, que Deus, em última instância, nos dá, para que nós façamos valer a pena todo o esforço dos nossos antepassados e dos nossos amigos desencarnados que nos trouxeram até aqui, para que a gente possa, enfim, catapultar o nosso processo de aprendizagem e de evolução. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Mas vamos continuar remando nesse mar. A gente chega lá. Com certeza. Meu caro, muito obrigado pela sua companhia e pela sua agradeço. participação. Gente, um abração para cada um de vocês. Gostaram? Deixem um like. Não gostaram? Façam sua crítica. Registrem o que não gostaram para que a gente possa aperfeiçoar. Porque o livro é ótimo, o livro é perfeito. Se tem algo que não está batendo bem, é a nossa interpretação. Tá? Forte abraço. Forte abraço, gente. A gente se vê no próximo programa. Até lá.